Boa tarde. Boa tarde a todos e todas que acompanham a nossa live do Aqui é Já, canal das esquerdas fronteiriças Santana do Livramento e Rivera, Brasil-Uruguai, canal de diálogo de ideias de esquerda. Diálogos de esquerda você encontra e acompanha nas nossas lives. Hoje temos o tema específico de violência contra a mulher e estamos recebendo aqui no Aqui é Já duas convidadas muito especiais e engajadas na luta contra a violência de gênero. Temos aqui à minha esquerda a Anne Cruz, que é natural de Santana do Livramento, feminista, licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Metodista de São Paulo, especialista em Gênero e Direitos da Mulher pela Universidade Federal do Rio Grande, a URGS, Pró-Reitoria de Extensão, Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero, tem formação em Orçamento e Políticas Públicas concedido pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos INESC Brasília. Especialização em Políticas Públicas para as Mulheres, concedido pelo ILTS, Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico, Social e Fundação Frederick Ebert. Formação em Gestão Pública pela Fundação para Desenvolvimento e Recursos Humanos. Especialização em Gênero e Feminismo pela SOF, Sempre Vive Organização Feminista. Integrou a Secretaria de Política para as Mulheres na Secretaria de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no governo Lula, de 2003 até o governo Dilma, em 2016, quando foi coordenadora geral da Central de Atendimento à Mulher, LIC 180. Atualmente é integrante da Secretaria Estadual de Mulheres do PT do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Anne. À minha direita temos Magali Ivanhas, licenciada, diplomada em Políticas Públicas, integrante do Grupo de Trabalho de Gênero da Universidade da República. Boa tarde, Magali. Boa tarde. Começar a nossa saudação inicial com a nossa convidada à esquerda, Anne. Vou passar a palavra. Obrigada, Milena. Obrigada aos companheiros e companheiras que coordenam Aqui e Já. Para nós é um prazer podermos estarmos aqui com a nossa companheira e fazer essa integração entre Brasil e Uruguai, Livramento e Rivera, por um tema que, infelizmente, é um tema que assola a vida das mulheres cotidianamente, né? Então, primeiramente, saudar com a feliz, né, oportunidade de estarmos aqui, mas também não podemos deixar de dizer que, infelizmente, né, é um tema que tem aumentado muito, significativamente nos últimos anos e nos faz cada vez mais estudar esse fenômeno da violência contra as mulheres, a violência de gênero e as mortes que tem causado e as sequelas que tem deixado para a sociedade brasileira e mundial, né? Porque esse é um fenômeno mundial, não é uma questão que acontece só em Santana do Livramento e nem em Rivera. Então, para nós isso é um lamento, mas também é um momento de perspectiva de a gente poder estar se organizando, nós mulheres e a sociedade em geral, para unirmos esforços para enfrentar e combater essa questão que é estruturante da nossa sociedade, para evitarmos, né, e acabar com esse, a gente diria, com esse fenômeno, né, que nós feministas sempre dissemos que é um fenômeno extremamente democrático, porque ele abrange todas as mulheres, todas, das pobres, das ricas, das negras, das não negras, das católicas, das evangélicas, das jovens, das velhas. Então, por isso que a gente costuma dizer que, infelizmente, é um dos fenômenos mais democráticos que existe, porque ele atinge a todas nós. Então, é com esse intuito de trazer questões para colaborar e, quem sabe, daqui também podemos tirarmos força, né, e, obviamente, com certeza, para a gente enfrentar esse tema. Muito obrigada, Anne. Lembrando que a live, você que acompanha a live pode estar enviando perguntas para os nossos convidados, comentários que vão ser lidos aqui ao vivo. Passar a palavra agora para a Magali e dar uma saudação inicial para nós. Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad de estar aquí en este programa y felicitarlos porque la verdad que el emprendimiento y poner al aire un tema donde todos puedan participar y divertir me parece que es sumamente enriquecedor. Y como lo decía con la compañera, el tema que hoy vamos a tratar es un tema que cruza toda la sociedad y que nos atraviesa a todos. Y creo que agregar a lo que dice la compañera, de que en este aspecto nosotros tenemos que tener en cuenta
que hay una responsabilidad social de todos, de que esto no es contrariamente a lo que se piensa y que a veces decimos que esto afecta solamente los sectores más vulnerables de la población y que están en relación a lo económico, a lo cultural y a lo educativo, que en realidad sí hay un componente importante de esto, pero lo que les quería así decir es que tenemos que tener en cuenta que todos somos responsables en la medida que la violencia hacia la mujer atraviesa todos los estamentos sociales, pero pensar que no es solamente la violencia física. Y hoy tenemos acá compañeras que trabajan en la política, y desde la política nosotros deberíamos también posicionarnos y pensar las formas de violencia que estamos también viviendo en la política, ¿no? Y así la violencia simbólica, la estructural que la vivimos, pero recientemente estamos pasando por esta etapa, por ejemplo, en el tema político en nuestro país, donde grandes debates hubieron para la elección de mujeres para ocupar el segundo lugar dentro de lo que eran las fórmulas presidenciales para las próximas elecciones, ¿no? Pero creo que eso tendremos tiempo para profundizar un poquito más ahora. Gracias. Gracias, Maeli. Agora, eu não estou conseguindo abrir ainda as perguntas, então a gente vai partir um pouco do tema da violência contra a mulher, né, que é o tema de hoje. E como a Magali vinha dizendo, é um tema bastante amplo, né? Desde a violência física, que talvez seja a mais impactante aos olhos, né, de quem muitas vezes não se aprofunda no assunto, mas a violência contra a mulher, ela existe em diversos setores e é democrática, como a Anne fala, né? Infelizmente, abrangendo os mais diversos setores. Eu queria fazer uma primeira pergunta às duas convidadas, né, de como é que mais localizada aqui na fronteira, né? Como a ideia do aqui é já, né? Muitas vezes, assim, eu já ouvi comentários, né, de pessoas daqui que falam que a violência contra a mulher, ela é mais forte na fronteira por uma questão cultural, né, da gente viver no interior dos nossos países, a questão do tradicionalismo, a questão do gaúcho, do machão. E isso acaba perpetuando uma violência mais forte, né, mais grave contra as mulheres em diversos setores, né, desde a violência física, a violência estrutural, a opressão de gênero. Mas pensando que a violência contra a mulher, ela se dá em diferentes setores, né? Que tanto o Brasil quanto o Uruguai são países estruturalmente na sua cultura, né, em diversos lugares machistas. Vocês sentem que a opressão contra a mulher, desde a violência física, né, outros tipos de violência, ela é mais forte por uma questão cultural ou é apenas uma questão de percepção do espaço de onde a gente está inserida? Vou passar primeiro para a Tiane. Bom, Milena, e trazer aqui informações do que você traz para nós em relação à questão cultural, ou só de uma percepção, é importante nós falarmos para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, dos dados. Você falou, e nós, obviamente, que moramos, estamos aqui localizados na fronteira Brasil-Uruguai, não é só uma questão de percepção. Então, eu trouxe aqui alguns dados que eles, por si só, são impactantes. E uma mulher que morre vítima de violência já é um dado extremamente importante, né, da gente se importar com isso na medida de que se dê conta do que está acontecendo. Quer dizer, uma mulher que morre, que agora no Brasil nós denominamos desde 2015 de feminicídio, quando é uma morte por conta desta mulher ser uma mulher e morrer por conta disso. Então é importante que a gente se dê conta dos dados que são gerais. Nós temos ouvido muito falar de mimimi, né? Que é pouca coisa, que é coisa irrelevante. Eu trouxe um dado que acabou de sair, que é de 2017, que é do SINAM, que é do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Em 2017, então, o SINAM fez um levantamento, esse estudo recente. Ele recebeu 26.835 registros de estupros em todo o Brasil.
Tá? Isso significam 73 estupros por dia no Brasil. Então nós não estamos falando aqui de mimimi, de pouca coisa ou de percepção. E esses são os que foram registrados, Milena. Viu, Magali? Então, assim, no Brasil. Então, registros. Agora a gente fica imaginando aqueles que não chegaram nas instituições, numa delegacia, num posto de saúde ou em alguma outra instituição que fosse registrar esse caso. São 73 estupros por dia no Brasil. Isso é muito grave. Então, desse registro todo, 89%, né, teve, desses 26.835 registros, teve 89% de mulheres como as vítimas. E aí eu entro na questão dos estados. Né? A maioria, 99%, foi no Acre. E depois veio para São Paulo e o Rio Grande do Sul. E esse mesmo estudo eu peguei porque é incrível, vocês podem estar também localizando esse estudo no site mapadaviolenciadegenero.com.br, que eu peguei os dados de Santana do Livramento. Foram 294 vítimas nesse período. Né? Nesse mesmo site vocês podem entrar por cidades e fazer todo o levantamento que a gente quiser por raça, por idade, né? Questão geracional, né? Rural, urbana, pela localização. Então não são de poucas coisas que nós estamos falando, são de coisas importantíssimas que em primeiro lugar é a vida das mulheres, não é uma coisa menor, muito pelo contrário, como a gente falou na conversa inicial, é um tema que tem a sua importância porque são vidas, né? Então, essa percepção e essa questão cultural é lamentável porque todas essas mortes e esses casos que vêm acontecendo, majoritariamente, são mortes que poderiam ter sido evitadas e são dentro de casa. 30% dessas mulheres foram vítimas dentro de casa. Dentro de casa. Que seria o lugar mais seguro para as mulheres viverem, né? Que deveria ser naturalmente o lugar mais seguro. Então, por que essas mulheres morrem dentro de casa? Por que elas sofrem violências também dentro de casa? E de quem vem? Da onde vem essa violência? É do seu companheiro, do seu ex-companheiro, do seu namorado, do seu ex-namorado. Que seria também a pessoa que você escolheu para conviver afetivamente. Então aí entra, Milena, essa questão que nós falamos cultural. Cultural onde o machismo e o patriarcado ele está enraizado na nossa sociedade, na nossa cultura, de que são reproduzidas essas questões, de que sempre foi assim e assim sempre será. Não é verdade, quer dizer. Então, se nós vamos enfrentar o machismo e o patriarcado que está na sociedade, nós temos que ir para uma linha, e aí também muitas das questões que nós temos visto ultimamente na nossa conjuntura, que é as ditas questões de gênero. Né? O que são as questões de gênero ou a ideologia de gênero que o atual governo federal fez toda uma campanha para que nós não discutíssemos mais nas escolas, entre amigos, amigas. Quer dizer, daqui a pouco não se pode falar em lugar nenhum sobre essas questões. Mas essas questões elas devem a partir da escola, a partir da educação, ser um elo fundamental para a gente combater e enfrentar essas questões que dizem respeito à violência. Por quê? Homens e mulheres reproduzem a violência. Por isso que nós dizemos que ela é estruturante, ela é cultural. Se nós temos uma sociedade que culturalmente foi construída a partir do patriarcado, dessa questão do conservadorismo, fundamentalmente nessas regiões, né? A gente traz aqui o estado do Rio Grande do Sul nesse estudo como o terceiro estado. Mas o Acre, por exemplo, que está em primeiro lugar, o que faz, né, o Acre despontar para isso e nós estarmos em terceiro e outros estados? Quer dizer, então, nós que somos tão conservadores, ou uma região no interior, não é tão assim. Por isso que eu digo, qualquer morte, qualquer violência contra a mulher, independentemente da região, ela é importante para a gente combater, porque essa questão da cultura, se você não combate a partir da educação, a partir de discutir a própria comunicação nas mídias sociais, na imprensa,
nas rodas de conversa com as crianças, com a nossa juventude, nós não vamos enfrentar essa questão que é cultural, de dizer que não é assim que as relações afetivas se movem. As relações afetivas, elas podem e devem, e nós temos bons exemplos de homens que agrediram as suas companheiras e se reeducaram. É uma questão que tem acontecido muito? Não, não é. Mas é uma das questões que a Lei Maria da Penha, por exemplo, traz como fundamental para a gente combater e enfrentar essa questão cultural. A Lei Maria da Penha é uma lei completíssima, na verdade ela é a terceira melhor lei do mundo, né, considerada pela ONU. Então ela traz no seu arcabouço toda essa questão de como a gente enfrentar essa questão cultural a partir da educação, a partir da sociedade se integrar e saber como enfrentar isso por meio de projetos culturais, projetos educacionais, até mesmo nas letras das músicas que a gente vê na nossa região aqui, a gente tem vários exemplos de músicas que são extremamente machistas, né? Então é fazendo esse tipo de ações intercaladas, transversais, para a gente poder enfrentar essa cultura machista que nós temos aqui no nosso estado e no Brasil, né? Azone. Agora eu vou passar a bola para a Magali. Respecto a la pregunta que tú hacías y que Ani también lo ha explicado sobre el tema de la región, ¿no? No traje números y ahora no los quiero dar, porque en realidad, como ella lo decía, cada muerte importa, ¿no? Y mucho. Y todas ellas han sucedido dentro del ámbito familiar. Los feminicidios, nosotros tenemos una ley aprobada el 12 de diciembre del 2017, y los feminicidios en nuestro país han sucedido todos dentro del ámbito familiar. Y esto nos deja muy claro que las relaciones que se dan afectivas siempre se están dando en una condición de subordinación, ¿no? Y el sábado, escuchando a Rita Segato sobre el aumento de violencia que hay a nivel de toda América Latina, del mundo, ¿no? Imagínense que nosotros nos puede ganar a Uruguay, un país tan pequeño, está apenas por debajo de España en lo que es feminicidios, y eso es terrible. Y creo que sí, esto tiene que ver con un tema cultural sin duda alguna, pero un tema cultural que va asociado a lo que es el patriarcado. Y creo que es contra eso que nosotros tenemos que luchar. Lo habíamos hablado hace un minuto con Ani, de que en realidad el feminismo no es la lucha contra el hombre pensando en el sexo, ¿no? Sino que nuestra lucha es contra el patriarcado, y el patriarcado es un sistema que lo conforma toda la sociedad, y asociado al patriarcado viene la idea de lo que en este momento y hace años acompaña ese modelo económico que es el capitalismo. Y pensando en por qué han aumentado tanto, ¿no?, el número de feminicidios a nivel del mundo, y una de las explicaciones es que el temor que significa de cuando se ve afectado el dueñismo, ¿no?, de que esos cuerpos son parte del proceso de todo lo que es el crecimiento económico, y el cuerpo de la mujer pasa a ser parte y patrimonio de todo lo que es ese contexto económico. Y cuando ese dueñismo de alguna forma se ve amenazado, están sucediendo todas estas cosas cuando no puedo controlar. Y también ahora hay los últimos movimientos que vienen asociados a los fundamentalismos religiosos. Y ahí está fundamentado a través de lo divino la posesión y ser dueño de el otro, ¿no? Y siempre en esa relación de subordinación siempre hay un sometimiento, y en el sometido siempre es el que sufre la violencia. Entonces, cuando nosotros pensamos que hay todo un movimiento económico detrás de esto que respalda, es mucho más grave, porque ese movimiento económico viene pensado desde las raíces de cuando nosotros nos hemos propuesto, empecemos a trabajar desde la escuela, desde la educación, a que estos niños no se formen de la forma que toda la sociedad hoy piensa en relación al otro, en este caso a la mujer, al niño, niña o adolescente. Y cuando nosotros hablamos de eso,
El problema es que nosotros formamos desde el patriarcado. ¿Cómo nosotros podemos decirle que estos docentes hoy les enseñan a los chicos y empiezan a desestructurar y desarmar este discurso que existe cuando ellos fueron formados dentro de ese sistema? Entonces tendríamos que ir mucho más atrás para romper con esto. No podemos pedirles que eduquen y que enseñen educación sexual, por ejemplo, que fue tan debatido el año pasado en nuestro país, y trajo... como que refloreció y terminó afianzando los movimientos de Mis hijos no lo tocan, nacido en Chile. Y si tú analizás, los abusos han sucedido todos dentro del ámbito familiar o de alguien asociado a la familia, ¿no? Entonces, creemos que hay que desarmar este discurso y hay que terminar con trabajar un poco el tema de la injusticia epistémica, ¿no? En la construcción, la desigualdad que existe en la construcción de los saberes y que parte todo por ahí, ¿no? Y que se asocia también a lo testimonial, porque cuando una mujer habla, se le toma en cuenta. En nuestro país, en la mayoría, pero hablando de mi país, se le toma en cuenta el testimonio cuando la mujer tiene que narrar, por ejemplo, la violencia a la que ha sido sometida. Se le toma en cuenta, pero no es válido cuando es la hora de, por ejemplo, emitir un juicio. Y cuando nosotros hablamos de una injusticia epistémica y todavía hermenéutica, como ha sucedido con el caso de las violaciones, que le piden que las personas cuenten todo el proceso ese terrible que ha sido y devastador para una mujer ser violada, ¿no? ¿Cómo podés construir eso? No se puede construir ese discurso, ¿no? Entonces, son injusticias que están instaladas en el sistema y que nosotros colocamos leyes como la 19.580 sobre la violencia de género hacia la mujer en nuestro país, pero nosotros seguimos teniendo jueces que escuchan a la mujer, pero que su testimonio no es válido. Nosotros seguimos teniendo personas que lo citan a la misma hora para que tengan que testimoniar junto al agresor. Nosotros tenemos una ley que dice que nunca los menores van a quedar con el agresor. Y sin embargo se construyó un discurso contra una mujer asesinada el año pasado por su marido, policía, la asesinó delante de sus hijos, la recogió y la dejó con sus abuelos paternos. Y eso no lo pudimos revocar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que eso está instalado en la sociedad. Y si nosotros no podemos romper con todo este sistema que nos permea a todos, de cuando la mujer no empiece a ocupar estos espacios y construir sus propios discursos, porque la hemos minado en lo que es la violencia moral. Nosotros minamos tanto a las personas en que ellos no pueden alcanzar esos lugares o referente a su capacidad, que cuando ellas llegan a estos lugares se quedan relegadas, porque sucede lo que nos dicen que ellos tienen un déficit, tenemos un déficit lingüístico, porque hemos sido a lo largo de los años tan dejadas y casi que se hace creer a la mujer que no puede desempeñarse en estos roles, que cuando llega a esos espacios le falta eso, le falta el discurso y tiene esa carencia lingüística para armarlo. Entonces, ¿cómo desconstruir estos espacios? Creo que el movimiento feminista a lo largo de los 70, de los 80 y ahora sobre los 90 ha sido el que ha generado la posibilidad de cambiar estas posturas, ¿no? Pero transformando lo que es el ámbito privado de la mujer, todo lo que sucede en el ámbito privado, en algo público. Y creo que eso es fundamental en la medida que el Estado ya es responsable de la seguridad de las personas. Y esto cambia todo, pero tenemos que instalarlo en los programas, está instalado en los programas, está colocado en las políticas públicas, ¿no? Y a pesar de que se dice que estas políticas públicas han sido diseñadas sensibles al género, en la hora de ser aplicadas, igualmente esto no sucede así. Y yo creo que a veces tenemos la impresión, me sucede, no sé a ti si te sucede, pero a mí me sucede que tengo la impresión que voy caminando sobre el barro. Me parece que me voy resbalando siempre. Y tengo las leyes que me apoyan, tengo todo, pero tengo la impresión que el terreno es muy inseguro. Cuando nosotros hablamos de paridad o hablamos de leyes que trabajan el tema de la equidad, ¿no? Porque
porque no es válida la igualdad si antes no se trabajó la equidad para llegar a por lo menos aproximar esas brechas, ¿no? Entonces, la situación en que la mujer está no puede actuar después con asertividad cuando llega a esos lugares. Entonces, por eso a mí me da la impresión que a veces camino sobre un terreno movedizo que no me da la seguridad que nosotros necesitamos. Y en esto todos somos responsables. Y creo que los movimientos feministas son fundamentales para que las mujeres empiecen a hacerse sentir, ¿no? Y que sean escuchadas sobre todo. Pero falta muchísimo. Y principalmente creo que más allá de trabajar sobre el hombre, hay que trabajar en la sociedad toda y en las mujeres. Porque a veces las mujeres se convierten en sus propias enemigas, en ese terreno de que sin saber se comportan como se comporta el patriarcado y forman parte del patriarcado. Analizaba hace aproximadamente un mes la situación de mujeres víctimas de trata. Y es terrible observar cómo apareció una nueva figura que se encarga de alienar a la mujer y convencerla a aceptar lo que después termina siendo la trata, ¿no? Pero de aceptar la propuesta que le traen de llevarlos a otro lugar, de ganar dinero, de mejores condiciones, de mandar dinero a su familia. Y quienes se encargan de alienar son las propias mujeres. Porque claro, la mujer confía en la otra que le dice que le va a ir bien, ¿no? Entonces, creo que en esto le tenemos que ganar al patriarcado y le tenemos que ganar también al capitalismo, porque este régimen económico lo que hace es reforzar estas desigualdades. Dale. A gente está com a nossa live aqui com algumas perguntas já, algumas pessoas nos acompanhando. Pergunta da Nathalie Marconato, para o nosso programa aqui já. Como vocês veem o protagonismo das mulheres jovens na política? Como já a Magali já vinha comentando, né, um ano de eleições, um cenário político bastante conturbado no Uruguai. No Brasil, a gente também passou por um processo eleitoral do ano passado bastante atípico, se a gente vai falar de uma maneira light, né? E até hoje a gente ainda está sentindo os impactos. E acho que um pouco do comentário dá para a gente fazer, quem sabe, um apanhado da participação das mulheres na política com um recorte das mulheres jovens, né? Que eu acho que vem ganhando bastante espaço, um certo protagonismo nas movimentações que vem acontecendo, né, no Brasil, que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, que nas manifestações que vem acontecendo na última década, que tem sido bastante protagonizada por mulheres, né, desde o Fora Cunha, Primavera Feminista, e por muitas mulheres estudantes, né, acabando mais recentemente com Ele Não, mas fui mais um pouco atrás para dizer que as mulheres estão há algum tempinho já carregando a luta política, né, da esquerda nas costas, e mulheres estudantes, né, que são jovens, têm feito bastante isso no Brasil, pela questão que a gente está sendo bastante atacada, né, de sermos vítimas principais. Aí eu acho que deixar para vocês comentarem um pouco melhor sobre o protagonismo das mulheres na política e das mulheres jovens na política. Bom, eu queria dizer para a Nathalie que a participação das mulheres jovens no último período, não só no Brasil, mas desde que aconteceu em março deste ano nos Estados Unidos, uma grande marcha, né, que as mulheres foram às ruas também contra toda a política capitalista, fascista do Trump, e as mulheres aqui no Brasil também foram. Isso tem, como em outras épocas nós tivemos também no Brasil, o movimento estudantil onde jovens, homens e mulheres jovens também protagonizaram grandes lutas, não é? Então eu vejo como uma saída, e eu vejo assim bem com uma perspectiva bem real mesmo, né? Que eu não tenho dúvida de que quando perguntam para mim, temos saída, temos, e a saída
para mim, é continuar sempre lutando. Então, essa questão da luta e a luta da juventude e, fundamentalmente, as mulheres jovens, as jovens feministas que estão se formando e estão vivendo o que não viveram na nossa época. Eu tenho 51 anos, né? Eu nasci em 68. Então, assim, a minha filha tem 27 anos e ela é uma feminista, né? E eu, como sou uma mulher, sempre vivi tanto no movimento social, no movimento popular, no movimento de mulheres, no movimento feminista. A minha filha dizia assim, não, eu nunca vou me filiar num partido político. E também não sei se eu vou ser feminista. Ela já dizia assim desde, né? Sem dizer que até hoje ela não é filiada a nenhum partido político, mas ela é uma ativista feminista, né? E o meu filho também, com 17 anos, ele é um apoiador da causa feminista, né? Da questão dos direitos, e eles são, da sua forma e da sua maneira, eles são jovens que se construíram tendo, né, dentro de casa e sempre livres para acompanhar os atos. Eles têm toda uma visão, né, de mundo diferente e que buscam estar atuando, sendo ativistas onde eles estão, seja na área cultural, seja na área dos seus estudos, aonde eles estão caminhando. Então, a questão da juventude e das mulheres que têm protagonizado por conta das pautas que vêm nos atingindo muito diretamente, então faz com que as mulheres jovens, faz com que todas as mulheres também saiam de casa e levantem as bandeiras, levantem as causas, que se não for assim não tem outra saída. Então a saída sempre vai ser essa. E esse protagonismo nos espaços, ele é fundamental e permanente, né? E vigilante. Porque, Nathalie, mesmo dentro das esquerdas, também nós encontramos essa violência institucional. Para nós é muito caro fazer esse debate. Hoje nós temos aqui uma mesa com 3 mulheres. Isso não é nenhum privilégio, não é nem por acaso, né? Foi porque a gente tem conquistado assim, espaços que nos tem sido caro e já foi caro para muitas outras que nos antecederam, né? Aquelas que começaram os movimentos feministas, os movimentos de mulheres, para hoje a gente está sendo pautada, infelizmente também por uma questão da falta das políticas públicas que você colocou aqui para nós, e que eu quero pegar esse gancho que a Nathalie traz em relação à questão do protagonismo das mulheres jovens, mas cruzar com essa questão da violência, porque a gente fica falando da violência e relacionando-a na questão do conservadorismo, do patriarcado, achando que isso é uma coisa muito de uma geração. Mas como nós dissemos no começo, né, não é uma questão só de um grupo, ela é geral. E infelizmente também nós temos uma geração de homens jovens que reproduzem essa violência contra suas companheiras, suas namoradas, suas relações afetivas também são permeadas por agressões, também são permeadas por violência, porque há uma reprodução desse patriarcado, de que o mando é do homem, que o corpo, assim como o carro é meu, o corpo dela é meu, então eu faço o que eu quero, eu bato, eu chuto e eu mato. E aí eu quero entrar na outra questão do poder judiciário no Brasil. Eu sou uma pessoa que tem criticado muito o poder judiciário, porque, e cada vez mais agora, o que a gente tem vivenciado aqui no Brasil, a questão do acovardamento e da questão vendida que está o poder judiciário em relação à nossa política brasileira, quiçá no que diz respeito à vida das mulheres. Os processos que estão sendo julgados, ou melhor, não estão sendo julgados, porque se estivessem sendo julgados, os agressores estavam sendo punidos. E pela falta da punição, pela falta do trabalho, quer dizer, tem um setor que não está trabalhando nesse país, que é o setor judiciário, que é o poder judiciário que não está julgando os casos dos assassinatos, das agressões das mulheres. Porque quando é dito que não se ouve as mulheres, fundamentalmente o poder judiciário não ouve. Quer dizer, se o poder judiciário não ouve, ela já não foi ouvida lá pelo plantonista, na delegacia da mulher, ela já não foi ouvida pelo vizinho, porque ela pediu socorro e os vizinhos acham que isso é coisa ainda de marido e mulher. Não é. Não é e não podemos achar. Essa é a questão da cultura que nós falamos. Nós não podemos deixar e pensar que quando acontece uma violência com uma mulher,
dentro da casa dela, isso tem que ficar dentro da casa dela. Não. Aquela mulher que está sofrendo uma violência, ela tem que ser socorrida. Né? Já foi o tempo quando nós, no movimento feminista, orientávamos as mulheres quando estavam sofrendo violência, em vez de gritar socorro, gritem por fogo. Porque quando você grita fogo, todo mundo vai apagar o fogo de uma casa. Agora, quando uma mulher que está sendo violentada grita por socorro, não, isso aí é coisa de marido e mulher. E a gente não mete a colher. Se mete sim, a gente tem metido a colher, a gente tem feito muita coisa nesse país. E aí eu entro na terceira questão que a companheira trouxe para nós, a questão das políticas públicas. Teve um tempo nesse país em que os governos se responsabilizavam pelas políticas públicas e nós tínhamos aonde recorrer. As mulheres pobres são as que mais sofrem hoje porque são elas sim que precisam da política pública. A violência atinge a todas, sim, mas as mulheres que têm dinheiro, elas conseguem pagar um advogado e não precisam de um defensor público. Elas conseguem ir para um hotel quando não tem para onde ir. As mulheres pobres não, elas sofrem a violência e elas têm que ficar naquela casa quando não vão para a rua, quando vão buscar um abrigo que já não tem mais. Então, hoje em dia, no Brasil, eu coordenei a Central 180 até junho de 2016. Até junho de 2016, eu sei dizer que existia uma rede de atendimento de serviços que atendiam as mulheres nesse país. Então, se você ligava para a Central 180, a Central tinha para onde encaminhar essa mulher, tinha como orientar essa mulher. Hoje, eu me arrisco a dizer que não tem. Não adianta ligar para a Central 180, porque desde o golpe que a gente viveu, que foi misógino, né? Que foi sexista, foi machista, nós não temos mais serviços, porque acabou aquele repasse de recursos de políticas públicas que nós tínhamos no Brasil, em que o governo federal investia nos governos estaduais, os governos estaduais investiam nos governos municipais, na rede de atendimento que são as delegacias, os centros de referência, as casas-abrigo, todo uma leva de serviços que atenderiam e que atendiam, que atenderam muito bem e que salvamos vidas nesse país por conta desses serviços, por conta de uma política pública que nós tínhamos. Hoje nós temos fechamento cada vez mais e um enxugamento cada vez mais, quase zero orçamento das políticas públicas para as mulheres nesse país, e isso sim evita morte, evita violência, porque você trabalha a questão da conscientização, que é a questão de trabalhar essa questão cultural. Você trabalha a questão da capacitação dos servidores que vai atender bem uma mulher. Você vai trabalhar toda uma integralidade de políticas que era o que nós fazíamos nesse país. Então não dá para dizer hoje que a gente tem ligar para a Central 180 e nós vamos salvar a vida dessas mulheres. É uma incógnita hoje ligar para o 180, por exemplo. Né? Mas para concluir essa questão, eu quero dizer que com um governo que nós temos hoje no Brasil, que defende o uso de arma, por exemplo, é um desafio imenso para homens e mulheres, porque quem mais vai morrer a partir do momento que se liberar armas nesse país são as mulheres. Né? Elas já morrem dentro de casa, sem o porte formal oficial. Então, agora, com um governo que autoriza, porque autoriza e banaliza, obviamente que quem mais vai sofrer vão ser as mulheres. Obrigada, Anne. Antes de passar para a Magali a bola sobre as mulheres na política e mulheres jovens, vamos passar aqui na nossa live. Temos algumas pessoas nos acompanhando, mandando alguns recadinhos aqui. O Lucas Gabriel está nos acompanhando. A Vanine Farrardo comentando parabéns aqui a já. Mulheres de luta para a luta. Temos também a Andrea Pereira. Felicitaciones por más espacios como este que permitan discutir estos problemas tão naturalizados em nossa sociedade. Temos a Lorena Pérez também, mandando boa tarde. Marcelo Carvalho. E temos mais algumas perguntas também. Eu vou aproveitar para passar a bola aqui para a Magali. Depois da resposta dela, a gente continua lendo as perguntas que estão mandando. Se você tem a sua pergunta para o Aqui e Já sobre o tema violência contra as mulheres, mande nos comentários que a gente vai estar lendo.
Bueno, voy a intentar ser un poco breve para contestarle a Natalie y sobre el tema de la participación de la mujer en las políticas, ¿no? Creo que es fundamental el papel que vienen desempeñando los movimientos desde el feminismo y desde las jóvenes participando en la política. Y eso me parece fundamental y creo que desde todos los espacios deberíamos incentivarlos a continuar. Pero hay que ser cuidadosos porque a veces esto me asusta un poco porque creemos que están participando y que están ganando los espacios y a veces nos estamos engañando. Porque no solamente por participar y estar en un partido quiere decir que nosotros nos encontremos en lugares donde están los tomadores de decisión. Y entonces en realidad lo que estamos haciendo es disfrazando un problema que no se modificó. En nuestro país había la ley de cuota, ¿no? Como hay para otros espacios, como por ejemplo los afrodescendientes ocupar determinados lugares, como también para la población trans o por diversos motivos que las personas se establecen algunas políticas para lograr a través de la equidad nivelar un poco, no alcanzar lo más próximo a la igualdad. En el tema de la ley de cuotas, ahora dice que avanzamos a la ley de paridad, ¿no? La ley de cuotas mantenía una proporción. La ley de paridad es 1:1. Pero la paridad, ¿respeto a quién? Me pregunto yo. Porque la paridad, si estás de acuerdo, no lo sé, es siempre respeto al varón. Sí. No es la paridad, respeto a quién tengo que dar ese número. Entonces, seguimos organizando el mundo, y en la política también, de acuerdo a la postura que ocupa el varón. Cuando nosotros decimos que cuando tenemos un régimen democrático y todo un sistema, ¿quién ideó el sistema? ¿Desde dónde se construyó el sistema? ¿Es totalmente igualitario cuando la mujer no participó en la construcción de ese sistema? ¿Es realmente una democracia si no participaron todos? Esa es una pregunta que siempre me la hago. Y digo, ¿paridad? ¿Necesitamos de esto? ¿Necesitamos que pasar una prueba para decir que somos capaces de integrar una fórmula presidencial cuando estamos en el segundo lugar? Yo me pregunto, y voy a dar un nombre y no temo por dar el nombre. ¿Alguien le preguntó a Sendik su currículum para ocupar el lugar de la vicepresidencia? Nadie. Hoy, podemos escuchar dentro de la propia izquierda, Natalie, como tú preguntaste hoy, que un candidato saliera de una reunión y dijera, aún no hemos escogido o el compañero aún no ha decidido a cuál mujer escoger para acompañarlo en la fórmula presidencial. Porque todavía no encontró la persona que reúna todas las condiciones. Yo cuando escuché eso sentí vergüenza por el compañero. ¿Ustedes creen que en 138 mujeres que están en el Parlamento, miren el número, 36 solo titulares, las demás son suplentes, en todas ellas no hay mujeres capacitadas para ocupar el segundo lugar de la presidencia en nuestro país? No hay lugar para una mujer. Creo que la sociedad uruguaya no estaba siquiera preparada para pensar en tener una presidenta mujer. Entonces creo que todo esto que hemos mencionado del patriarcado, del capitalismo, del sistema económico, de una democracia pensada desde el otro y no de la igualdad de participación en la construcción, falta mucho aún, muchísimo. Y si esos lugares a los que nosotros queremos alcanzar y que podemos hacerlo, siempre se nos cuestiona si somos preparados para desempeñarnos. Entonces, aún seguimos pensadas desde todo el sistema como que nos podemos desenvolver solamente en el rol reproductivo. ¿Es solo el lugar que nos ocupa? ¿O en el de la comunidad para hacer la parte social? Y no podemos ser en el rol de productor, de cuestionar y construir el conocimiento a la par de lo que lo hace el resto del sistema, integrado básicamente por el varón. Entonces, tenemos que ser cuidadosos porque además después cuando entramos a estos lugares, y si logramos entrar a estos lugares,
se entiende por qué a la mujer le falta la construcción de ese lenguaje, le falta tener un discurso para poder posicionarse, porque ha sido tan minada a lo largo de todo el proceso hasta llegar ahí, que cuando llega termina cediendo el lugar al varón. Y eso lo hemos repetido y visto lamentablemente cuando para cumplir con la ley de cuotas las mujeres aceptaban ser puestas en la lista y luego renunciaban y bajaban al último lugar para que subiera el varón que les seguía. Eso es terrible, pero no culpemos a la mujer. Pensamos que todo este proceso que se ha dado de minar moralmente lo que es el aspecto, la violencia atraviesa también lo emocional y lo cognitivo. Y eso se ve reflejado en la forma que después nos relacionamos con el resto de la sociedad. Y no es diferente en el aspecto político. Entonces, de acuerdo que tendremos que verlo siempre dentro de cada contexto, ¿no? Y adecuado al contexto en el cual nos tenemos que desempeñar. Pero superamos la ley de cuota y decimos que estamos en la ley de la paridad. Yo creo que no estamos en la paridad aún preparados. Esto está en el papel, pero en la realidad esto no se da. En la medida en que tenemos compañeros, y peor aún, compañeros de izquierda que digan que no han encontrado una persona que reúna todas las condiciones. A ver, en todas las mujeres que hay en nuestro país, ¿no hay una capacitada para desempeñarse como presidenta o como vicepresidenta? Para integrar una fórmula. Y el peligro que puedan llegar a decir después que la izquierda perdió porque integró una mujer la fórmula, creo que son cosas y debates que nos tenemos que dar en los espacios, y nos tenemos que dar dentro de los espacios políticos y con nuestros compañeros y discutirlos a la par. Y creo que no podemos ceder tampoco espacios, que tiene que ser una lucha con mucha asertividad, que es lo que nos falta. Con mucha asertividad, con seguridad de que nosotros podemos conseguir y que estamos preparados como hacerlo, y construir desde ahí la democracia, porque si no creo que en realidad no hay democracia si ella es pensada desde la cabeza del varón y construida desde ahí, y nosotros solamente aportamos, no somos más cuidadoras. Creo que podemos desarrollar, y estoy segura que lo podemos hacer, y así lo hemos demostrado en todos los ámbitos de la vida. Gracias, Magali. Ahora vamos continuar com as nossas... que saiu da página aqui. Vamos continuar com os nossos comentários. Aqui temos o Hugo Carlos Bustamante Melo. Muy buenos temas de las expositoras. Temos também comentário da Macarena Britos Viajera. Buenas tardes, debemos poco a poco ir cambiando la mentalidad del hombre patriarcal. La mujer se debe honrar como la madre tierra y solo cuando esto suceda, el planeta entrará en una nueva etapa de regeneración. Muchas gracias. Temos também mais uma pergunta aqui da Vanine Farrardo. Para vocês, gurias, qual a importância dos hospitais desenvolverem protocolos de atendimento a mulheres violentadas física, sexual e psicologicamente que chegam ao pronto-socorro? Muito boa pergunta, Vanine. Temos também alguns comentários da Vanine também sobre feminismo liberal, que é o patriarcado em pele de cordeiro. E acho que temos essa pergunta agora para repassar aqui para as gurias. Então, meu abraço para a Vanine, professora Vanine do IFSU. Tive o prazer de trabalhar com as colegas lá no IFSU. E muito pertinente a sua pergunta. Ainda ontem, quando eu estava lendo os dados, eu me deparei com essa questão, porque os dados que a gente trouxe aqui no começo da conversa do Sinan, ele é recortado, né, também pelos dados que chegam pelo SUS, né, no Sistema Único de Saúde no Brasil. Então, a questão dos protocolos, na verdade, eles já existem. Né? Nós temos no Brasil já a construção de inúmeras políticas públicas e os protocolos para atendimento, tanto no sistema de saúde quanto no sistema de segurança público, eles estão
já perfeitamente organizados. O que falta é a sua efetividade na prática, que servidores públicos, né, que as instituições públicas, eles recebam esses protocolos e executem desde o começo do seu atendimento. Por exemplo, na Lei Maria da Penha, nós temos ali artigos que se referem justamente às questões que dizem respeito à área de saúde e à área da assistência social. Então, cabe aos municípios legislarem sobre isso e fazer a implementação da Lei Maria da Penha valer-se, porque ali está muito nítido na lei. Você tem que implementar no município também esse tipo de serviço, de cobrar, de fiscalizar, de poder fazer com que um boletim de ocorrência da delegacia comum ou da delegacia especializada sirva como prova na questão de uma violência contra uma mulher, assim como o parecer do médico que recebeu aquela mulher no posto de saúde e que ele identifique que aquilo foi uma violência, né, doméstica, que foi uma agressão dentro de casa e que aquilo sirva também de prova e de comprovação no momento de uma violência. Isso nos protocolos já existem. Então a gente tem que fazer com que isso seja efetivado, né? Que isso seja cumprido, que isso seja colocado na prática. Então a questão dos protocolos em todos os sentidos, né? Eu por exemplo, já fiz capacitação junto da Senasp, junto do Ministério da Saúde, junto com os peritos médicos orientando como é que é o recebimento dessa mulher não é mais IML, é Departamento Médico Legal agora, né? Antes era Instituto Médico Legal. Então, nós criamos as políticas públicas por meio da Secretaria de Política para as Mulheres no Governo Federal, por meio das secretarias nos estados, que é onde fica fundamentalmente a questão da segurança pública, junto com os departamentos de médico legal, a questão das salas lilás. As salas lilás eram, e as que tem ainda devem, né? Eu não posso afirmar que são, mas deveriam ser os espaços aonde receberiam essas mulheres justamente para fazer com que esse protocolo se valha a partir de um atendimento humanizado, qualificado e que esse médico perito possa identificar a partir desse atendimento que a gente diz que deve ser humanizado, deveria ser naturalmente humanizado, mas infelizmente a gente tem que tratar o ser humano, é o único ser que a gente tem que dizer que tem que se humanizar, né? Então é muito contraditório isso, mas enfim, esse atendimento humanizado faz parte de uma capacitação que esse servidor, que está lá nos protocolos de como ele tem que atender essa mulher, porque não basta simplesmente você ver a questão física, né? Um atestado de um psicólogo, de um analista, de um psiquiatra em relação a toda essa forma de violência que essa mulher sofreu, que a Milena colocou no início aqui da nossa conversa, todas as formas de violência. Como que você detecta que uma mulher por anos sofreu violência psicológica? Né? Porque é uma das 5 formas que nós temos tipificadas na Lei Maria da Penha, a violência psicológica. A violência moral, que não está no corpo dessa mulher fisicamente para nós visualizarmos e um médico, perito, um especialista dizer, não, essa mulher sofreu violência. Os protocolos dizem como que a gente deve atender, como deve encaminhar nessas questões, né? Então, a violência psicológica, que todo mundo diz, como é que a gente vai saber que isso é uma violência psicológica? Como que ela se configura? Não, ela não tem violência, ela não tem marca nenhuma. Então, os protocolos, eles são fundamentais, eles existem de todas as áreas, eles são transversais, porque eles cruzam e conversam, e é isso. Não adianta a gente achar que para enfrentar e combater a violência contra as mulheres é simplesmente uma questão de polícia. Não é. A questão não é polícia somente. Também mas é uma questão da educação. Como é que uma professora, um professor numa sala de aula detecta que aquela criança está vivendo, né, num ambiente familiar permeado de violência? Então, esse professor, essa professora, eles têm que ter essa sensibilidade, têm que ter essa capacitação e esse olhar e visualizar que essa criança está sendo também vítima daquela violência familiar e poder reencaminhar para essa rede de serviço.
Mas isso seria numa situação perfeita, né? Só que não é isso que a gente tem hoje. Então, é fundamental que a gente pudesse manter e continuar fundamentalmente a questão das políticas públicas vivas e que as políticas de fato sejam para o público, para que as mulheres nessa situação de violência pudessem e possam ser cada vez mais atendidas e melhor atendidas na rede de atendimento. Obrigada, Anne. Passando para a Magali agora. Quiser mandar as perguntas, comentários ainda na nossa live, só mandar. Bien, sobre el tema, como la compañera ya lo dijo, existen los protocolos para recibir a las personas que sufren violencia, pero básicamente creo que pasa por la capacitación de quienes reciben esas personas, ¿no? Nosotros nos encontramos con situaciones que visualizan la violencia solamente si hay una marca física en su cuerpo, si ha sido golpeada, ¿no? Pero la otra parte de la violencia, de la psicológica, de la moral, de la estructural, esa que produce daños cognitivos que después van a afectar a lo largo de la vida de las personas y condicionan su forma de posicionarse ante el mundo y de actuar, esa es la que necesitamos que sea tratada durante un proceso mucho más largo que a veces lo que requiere la física, ¿no? Que es atendida en ese momento. Entonces, creo que eso es fundamental. Nosotros vemos, por ejemplo, que no hay a veces la sensibilidad de parte del operador en la justicia o del operador en la salud de cómo tratar a las personas que son víctimas de violencia, ¿no? Y eso de reconstruir y de pedirle una y otra vez que nos cuente lo que le pasó, ¿no? Eso es como que revictimizar cada vez que esa mujer tiene que volver a contar la violencia que ha sufrido. Entonces, creo que además de las políticas públicas que son necesarias y son las que pueden atender toda esta situación, tenemos que ver los programas y en ellos la capacitación de las personas que van a atender las situaciones de violencia, ¿no? Por ejemplo, preguntar, cuando llegan, nosotros hemos tenido que ver situaciones en que le preguntan, ¿y tú qué le dijiste? A ver, ¿cómo que le dijiste? Eso no importa. Importa lo que esta persona está viviendo, ¿no? No importa, nadie actúa en consecuencia, nada le da el derecho en validar a la persona que fue el agresor por la forma en que se comportó la víctima, ¿no? Y el otro aspecto también es eso de deshumanizar o decir, por ejemplo, es una bestia o es un animal, ¿no? Por lo que hizo. Yo creo que la clave está en que jamás podemos deshumanizar al agresor. Porque si nosotros deshumanizamos al agresor, le quitamos la posibilidad de ser juzgado como corresponde y que se haga cargo de su situación. Y el otro aspecto en esto de la violencia es considerar de que no podemos pensar solo en ese individuo que cometió la agresión, sino que nosotros tenemos que posicionarnos como sociedad la responsabilidad de todo lo que rodean, somos responsables ante esta situación de violencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos un agresor, seguramente detrás de la historia de ese individuo hay toda una historia de agresiones también, que él viene a repetir la misma conducta, o sea, no tuvo la salida de ese ámbito. Y si nosotros no tenemos una forma de sacarlos, no es solo castigando al agresor, que sí tiene que ser y recibir la pena y el Estado debe comprometerse a que se cumpla, ¿no? Pero también tiene que haber un tratamiento del agresor, porque si el agresor no es tratado, salen 2 o 3 años y vuelve a repetir lo mismo con otras parejas afectivas que tenga. Entonces, como sociedad, cabe a nosotros también exigir el tratamiento de las personas y de la agresión, si no nosotros no vamos a dar el salto de producir el cambio. ¿Cómo vamos a producir el cambio si nosotros solo pensamos en la pena y no de cómo se cambia la mente de las personas o se trabaja por lo menos en ello para evitar las futuras agresiones? Creo que hay una responsabilidad de toda la sociedad en este aspecto, ¿no? Muito bem. Temos mais comentário aqui na nossa live do Rubenson Silva.
O machista foi criado por uma mulher que repetiu as práticas históricas. Muito bom esse canal de informação, concordo plenamente com as companheiras. A luta contra o machismo deve ter também os homens engajados. Juntos, homens e mulheres lutando contra o machismo. Parabéns pelo programa. A gente vai se encaminhando já para o final do programa de hoje. Acho que rendeu muito conteúdo, né? Vou passar ainda para as considerações finais das companheiras, mas pela quantidade de conteúdo e a necessidade urgente desse tema ser debatido, né? Vou informar que a gente volta no próximo sábado no canal aqui a Já, com a live com o mesmo tema de violência contra a mulher. Então vamos se programar novamente, né? Preparar as perguntas e tem muito mais para ser debatido ainda, né? Vou passar aqui para as considerações finais da Anne, né? Se quiser comentar alguma coisa que foi colocada, algo que foi dito. Também gostaria de fazer uma última provocação, se vocês pudessem comentar acerca disso, que a violência contra a mulher, ela exige uma série de ações para ser combatida, né? Como vocês trouxeram, né? Desde a luta política, desde ações que não envolvam apenas a polícia, a penalização. Mas eu acredito que nós, né, que estamos nesse canal de esquerda hoje, né, feministas, a gente acredita na centralidade da luta do movimento de mulheres, né, dos movimentos feministas, para construir essa mudança na sociedade. E eu queria perguntar para vocês, se vocês pudessem comentar nessas considerações finais que vocês vão fazer, como é que vocês veem o movimento feminista hoje, né? Que foi perguntado da questão das mulheres jovens, né? Hoje tem muitas adolescentes que se dizem feministas, existem várias vertentes de feminismo, existe feminismo, inclusive como foi citado aqui nos comentários, o feminismo liberal. Se vocês acham que todo o feminismo é válido na luta das mulheres e contra a violência contra as mulheres. Aí eu vou passar aqui as considerações finais para a Anne. Mais um comentário que entrou agora aqui. Lise Diego Charopem. Muito bom o programa de hoje. Temos que voltar a falar nesse assunto de novo. É isso aí. Tanto é que vamos voltar na semana que vem, né? Então, passa a bola para ti, Anne. Eu queria comentar até o que o Rubinson falou. Primeiro, a gente tem que ter muito nítido que nós não podemos, mais uma vez, responsabilizar as mulheres pela educação dos agressores. Aí também nós estamos só responsabilizando as mulheres. Os filhos são responsabilidade de pais e mães, né? Obviamente tem muitos lares que estão sendo educados só pelas mulheres. Mas também ele continua sendo um agressor, continua sendo um machista. Nós dissemos o tempo todo que nós estamos trabalhando contra uma cultura e uma sociedade machista e patriarcal. Portanto, homens e mulheres, eu fui uma das que disse isso, são machistas e reproduzem o machismo. E eu falo até por mim, eu enquanto feminista, e me construí feminista há muito tempo, minha consciência é feminista, e a gente às vezes comete alguns deslizes, né? Porque a sociedade é assim. Nós convivemos o dia todo assim. Então, por isso que eu também falei que nós temos que ser vigilantes. Então, essa questão de responsabilizar as mulheres não me agrada porque não está na responsabilidade de um do sexo ou um do gênero. É uma questão estruturante, ela é estrutural todo o tempo. Então, assim, nós responsabilizarmos esse machista, esse agressor, por esta agressão apenas responsabilizando as mulheres, não é uma questão tranquila e banal, né? Ela também é fruto dessa sociedade, por isso ela está reproduzindo isso. Mas nós temos que trabalhar para isso justamente lá na escola, né, nos movimentos, e aí entrando para essa questão que a Milena nos traz em relação ao movimento feminista, né, da centralidade. Desde sempre existiram várias correntes feministas, né? A liberal é uma delas, e eu tenho lido inclusive até sobre o putafeminismo, né? Que é o feminismo que as prostitutas têm levantado bandeiras, e sim é um dos movimentos recentes.
assim como o ecofeminismo, a questão das mulheres negras feministas. Então, assim, o que o próprio, né, feminismo negro tem trazido de reivindicação para a pauta feminista, né? Nós agora, na primeira semana de agosto, temos em Brasília 2 grandes marchas, que é a Marcha das Mulheres Indígenas, né, e a Marcha das Margaridas, que unifica todo o movimento das mulheres camponesas, das mulheres rurais, do campo e da floresta. Estarão em Brasília levando mais uma vez a sua pauta de reivindicação. E tem muito do movimento feminista, essa questão que traz a Milena como aqui uma questão para nós discutirmos da centralidade do feminismo. Eu diria que não existe uma centralidade hoje pela amplitude que tem as pautas feministas. Nós temos as nossas especificidades. Quando a Nathalie traz para nós também essa questão dos espaços de poder, como é que a gente pode chegar ao poder e quem são essas mulheres, é fundamental que não basta ser mulher. Nós temos sim também homens que defendem, que trabalham as pautas das mulheres nos parlamentos, muito melhor do que mulheres que estão à direita, que estão junto com a direita no Congresso. E aí nós temos exemplos típicos de quem está aí, né, liderando o PSL, a liderança que está aí acabando com todas as nossas pautas e está junto, né? Nós temos uma ministra da Agricultura que foi a que mais está colocando junto com a pauta do governo Bolsonaro a questão dos agrotóxicos nas mesas das famílias brasileiras. E é uma mulher. Então, assim, não basta ser mulher, também tem que ser mulheres que nos representem, que representem a pauta feminista do ponto de vista de uma sociedade igualitária, onde homens e mulheres possam efetivamente ter direito à igualdade, né? Porque desde o começo também a gente falou aqui, eu reforço, quer dizer, não é uma questão de nós lutarmos contra os homens, não é, a luta feminista não é contra os homens, a luta feminista é contra as desigualdades. Então, e é uma coisa que eu queria dizer também desde o começo, que eu acabei esquecendo, o machismo é uma expressão que faz mal para homens e mulheres, mas os homens sofrem também, fundamentalmente com o machismo. Não deve ser fácil, né, o dia inteiro você viver e conviver uma vida inteira também, sendo exigido que você, enquanto homem, não chore, não declare seu amor, seu afeto, seu carinho, que você não use rosa, que você não use o cabelo comprido, que você não amarre o cabelo, que você não use um creme, um hidratante, porque isso não é coisa de homem, isso não é coisa de macho. Então isso é uma coisa que faz mal, sabe? Faz mal você não poder deslizar, se expressar, cruzar uma perna, né? Como que isso na vida dos homens? Isso não é fácil, isso o machismo impôs desde sempre, que os homens têm que ser assim duros. E as mulheres que se comportam dessa forma também são machistas, né? Tava aí, né, há pouco tempo as pessoas dizendo assim, olha como a Dilma parece um homem porque ela é dura com as pessoas. Mas é uma característica que se traz para colocar e engessar, né, uma característica masculina numa mulher e achar que por conta daquilo ela é machista mais ou menos, né? Então, eu queria trazer essas questões também para a gente, mais para a gente estar pensando junto e dar continuidade numa próxima ocasião, que a gente está vendo que o programa está se delineando para isso, porque as pessoas se interessam, isso faz parte da nossa vida, né? E eu queria aproveitar o momento então para deixar aqui o meu agradecimento, né, dessa participação, poder ter contribuído com algumas questões que foram levantadas aqui e trazer a nossa experiência, o que nós temos vivenciado. Eu desde sempre fui uma militante do movimento de mulheres, como eu disse, me construí por ideologia como feminista, mas a minha vida inteira foi na atuação por políticas públicas. Então, é uma grande dor saber hoje que as políticas públicas estão se esvaindo, né? Como água que sai das nossas mãos, assim, porque infelizmente quem mais sofre, né, com essa falta de políticas públicas no país, na nossa cidade, no nosso estado, são as mulheres pobres, e dentre elas são as mulheres negras, que ficam muito mais à margem de todo esse sistema que está aí, tanto do machismo quanto do patriarcado e desse capitalismo que
não fazendo com que as políticas públicas aconteçam nas pontas e nos serviços, são as mulheres que mais sofrem por não ter aonde ir buscar. E quero só reforçar aqui que, pelo tema, né, que é enfrentamento à violência contra as mulheres, que cada uma que está nos assistindo aqui agora, nesse momento, que reproduza esse tema e que lembre que quando ouvir ou saberem de alguma situação, denunciem-se. Mesmo que os serviços estejam desta maneira ainda, sempre é importante denunciar para uma autoridade policial, para alguém que tenha uma informação que possa encaminhar essa mulher, porque ao denunciar, ao meter sim essa colher nessa relação permeada de violência, você vai estar salvando a vida de uma mulher e da família dessa mulher. Então é importantíssimo que a gente sempre interfira nisso e não veja isso, né, de todas as formas, seja uma violência física, verbal, psicológica, né? Então é importante que a gente saiba que essas violências, elas não fazem bem para ninguém, né? E fundamentalmente para essa mulher que está sofrendo, você vai estar ajudando importantissimamente bem, que é o que vale para nós, que a gente possa estar, de alguma forma, cada uma fazendo o seu papel também, não achar que isso é só papel da polícia, né? Enfrentar a violência e combater essa violência que nós temos é o papel de cada um e cada uma. Muito obrigada pela oportunidade, até breve. Graças, Anny. Essas considerações finais da Magali agora. No quería dejar pasar, como Anny lo ha dicho, no quería dejar pasar la oportunidad de lo que había dicho de que todo hombre violento fue criado por una mujer. En realidad, no quiero repetir lo que tú has dicho, pero sí quiero reforzar de que no es el hombre o la mujer, es todo el sistema que así nos criaron y nos educaron, y lo tenemos muy, muy dentro de nosotros, todos, y repetimos esta conducta. Pero todos somos responsables. Acá no podemos decir que la responsabilidad es o de la mujer o del hombre, sino que deberíamos de todos asumir nuestra cuota de responsabilidad en la construcción de una sociedad mucho más justa, ¿no? Y que cuando nosotros hablamos de esto, todos tenemos la obligación de participar, de opinar, de denunciar, de buscar esos espacios, de proteger cuando lo necesitan y de salir a las calles. Yo creo que el feminismo, a través de sus diversas olas que ha tenido, pero creo que es fundamental los movimientos feministas, que fueron los que en definitiva lograron mover al Estado y exigieron y se estableció la necesidad de generar políticas públicas. Y las políticas públicas existen para atender estas situaciones. Pero a veces no es suficiente. A veces tenemos las políticas públicas, pero tenemos que ir mucho más allá. Una política pública sin un dinero destinado para la ejecución de ella no es posible llevarlo adelante. Entonces no es suficiente decir que un Estado tiene políticas públicas sensibles al género, que tiene programas que están cruzados por género, cuando en realidad no está destinado una parte económica importante para llevar adelante ese programa. Y si nosotros no tenemos la parte económica, no podemos desarrollarlo. Así que, además, necesitamos también esa voluntad estatal, ¿no? De que todo ello sea permeado y tenga un cruce de género. Sin duda alguna, esto es necesario para establecer políticas y porque la construcción de las naciones y de los países se hace entre todos sus habitantes. También decirles de que esto del machismo y del hombre y de que se exigen entre sus pares una determinada conducta, eso también es muy duro, porque sé que, como lo decía Anny recién, ¿no? El tema del patriarcado no afecta, no hablamos solo del hombre, hablamos también de la mujer. Entonces, a veces por ganar lugares, las propias mujeres empiezan a emular la conducta del hombre. Y en definitiva somos mujeres comportándonos como varones. Y eso no es bueno. Entonces no podemos confundir estas cosas. Lo que sí nosotros tenemos que comprometernos es generar esos espacios. Y en estos espacios de construcción tiene que participar el varón. El varón, cuando participa junto a la mujer en la construcción de esto, sin duda alguna puede generar el cambio también en los otros, ¿no?
y en las mujeres también. Entonces, es necesario para esto, y les quería decir que incentivarlos a todos a que tenemos que denunciar, sin miedo cuando en algún lugar nosotros somos relegados por ser mujeres, cuando en algún lugar tenemos que concursar y a nosotros no se nos tiene en cuenta, o solo el hecho de ser mujer no nos permite ascender o lugar y ocupar espacios donde se toman decisiones, porque estamos preparadas, porque nos podemos desempeñarnos, la capacidad intelectual de hombres y mujeres es igual. Lo que puede variar es el acceso que nosotros tengamos a los medios de producción y que tengamos también a la educación, ¿no? Y esto es lo único que puede hacer la diferencia. Entonces, para lograr salir de ese entorno, creo que es necesario que estemos informados. Cuando nosotros hablamos de la violencia de género y cuando hablamos de la violencia hacia la mujer específicamente, lo tenemos permeado hasta en los medios de comunicación. Estábamos analizando con unos estudiantes la venta de un desodorante por parte para un varón, ¿no? Un desodorante. Entonces, todo radicaba y finalizaba en que si usaba ese desodorante tenía mujeres bellísimas. Y después analizamos que está reciente en los medios de comunicación en Uruguay la venta de un desodorante para una mujer. Y lo que él le demostraba era que no le manchaba la ropa. Entonces, de ahí, en realidad, eso es una violencia. Aunque no haya la intencionalidad de ejercer la violencia, pero es una violencia, porque nosotros lo que estamos haciendo con esto es reforzando conductas. Estamos reforzando otra vez el tema de la dueñidad del cuerpo de la mujer. Entonces es una forma de violencia y nosotros sin darnos cuenta lo reproducimos, y lo reproducimos a través de la música. Yo escuchaba a Sabina el otro día y hablaba una canción que la melodía era maravillosa, y cuando me puse a escuchar la letra tuve ganas de romper el CD, porque en realidad lo que decía era que había mujeres que debajo de la falda guardaban la billetera. Entonces eso es de una violencia que a veces nosotros repetimos y naturalizamos de una manera tan, está racionalizado y repetimos que eso queda incorporado, y lo vemos también en las letras. Por ejemplo, que yo estaba ayer en un liceo dando un taller y unos chicos divinos afuera estaban escuchando, no era un rap, era un, bueno, no me sale el género musical, ¿cómo? No recuerdo el género. ¡Fua! La letra era de una agresión tal que era peor que decir córtale el cuello a la mujer, ¿no? Entonces, esto es lo que los chicos van repitiendo y ni siquiera razonan lo que dicen, pero lo internalizan y después se termina reproduciendo estas conductas. Entonces creo que todos nosotros somos responsables de la música que escuchamos, de los medios que nosotros decimos no, pero no sabe que lo estoy mirando, pero yo estoy generando, si después se va a medir esto en la media, aparecen cuántas personas escucharon ese programa, por ejemplo, ¿no? Entonces, en eso, en la ropa, en los gestos, en no pensar que me tengo que comportar como un varón para que a mí se me escuche o se me haga caso, en que la responsabilidad de la crianza es de ambos, no es solo de uno, en que cuando se reproduce una violencia no importa la forma en que se vestía o a la hora que estaba en la calle, de que yo soy tan responsable como un violador si sé de un abuso que se está dando y no lo denuncio, porque estoy permitiendo que esto se repita una y otra vez. Y cuando ese ser humano, tan ser humano como yo, y que me digan que necesito ser humanizado es terrible, sale y reproduce esas conductas y nosotros decimos, ¿qué está pasando en la sociedad? ¿Por qué suceden estas cosas ahora? Antes no se veían. No, antes sucedían, antes no se mostraban porque no había los medios de comunicación que hay ahora y porque antes no se podía denunciar. Siguen existiendo, no sé si realmente en un número mayor, sé que ahora las visibilizamos más, pero igual siguen naturalizadas.
Entonces, nada, lo que quería era exhortarles en decirles de que somos responsables de denunciar, somos responsables de luchar por los espacios y también decirles que eso de que se escucha de que hay que repartir la torta, para mí no corre, para mí hay que hacerlo de nuevo. Y creo que eso es de reposicionarnos, de construir para construir nuestros nuevos discursos desde los lugares donde nosotros actuemos en forma genuina. Es eso. Muchas gracias por poder compartir este tiempo contigo, por la oportunidad que nos dan de hablar de estos temas y de todos los que han participado. Gracias, Magali. Bueno, vamos encerrando, vamos se findando mais uma live do Aqui é Já. Temos mais alguns comentários, né? Inclusive da Lorena P. Pérez. Por favor, pode continuar no próximo programa com esse tema. Eu acho que é realmente, né, um tema que temos muito a falar e por muito tempo não fomos ouvidas. E temos muita coisa. Então, vamos continuar no próximo sábado com esse tema, na live do Aqui é Já. Não esqueçam de curtir a página. As perguntas que não foram tratadas no programa de hoje, que houveram algumas, inclusive sobre a questão das mulheres de religião afro e umbandistas, né, de serem bastante invisibilizadas, vão ser tratadas no próximo programa. Inclusive já podem, quem tiver perguntas, já podem ir mandando, né, lá na página, que a gente vai organizar certinho para a semana que vem. Não esqueçam de curtir a página do Facebook Aqui é Já, acompanhem nossa live no próximo sábado. Agradecer a Anne, a Magali, a toda a equipe do Aqui é Já. Muito obrigada, até o próximo sábado.